Após ser convidado para a inauguração da atração Acampamento Jurássico no Parque Jurassic World, Darius é um grupo de jovens agora exploram o acampamento Jurássico todas as atrações do Jurassic World. No entanto, no meio de tanta diversão maravilhas antigas, algo se liberta, causar caos ao parque. Nisso os jovens agora precisam de cautela, união para sobreviver a qualquer incidente. Ameaça que virá surgir durante toda a sua trajetória, não só na Ilha Nublar, mas também fora dela. Bem-vindos à reescrita de Jurassic World Acampamento Jurássico. What is that? Giganotosaurus. Biggest carnivore the world has ever seen. Olá, criaturas da Terra. Tudo certo? Bom, como dito na introdução, hoje apresento a vocês a reescrita magnífica de Jurassic World Acampamento Jurássico de 2020. Porém, deixo aqui algumas advertências para o entendimento claro do que será feito nesta reescrita. Em primeiro lugar, óbvio, a série é um live action, ou seja, tem o mesmo nível computação gráfica de quaisquer filme. Em segundo lugar, animais machos e fêmeas estarão bem estabelecidos. Por último, a série ainda terá um tom leve como a original, entretanto ela será mais realista. Para ser mais claro, ela vai alterar a personalidade grudenta dos personagens e de seus medos. Eles serão menos cartunescos, também terão problemas reais. Pense em algo como Stranger Things, não é nada infantil, os adolescentes se comportam como adolescentes. Aqui isso também irá acontecer. Mas bem antes, eu humildemente peço seu like e a inscrição no canal. Que você também acesse nossa playlist de reescritas. Temos Dominion Rebirth. Contudo, vamos prosseguir. Primeira temporada. De início vemos Darius. Darius tem 16 anos. O pai dele trabalhou durante anos para conseguir algo que nunca chegou a usar. Um convite oficial para visitar o Jurassic World com direito a áreas VIPs. Após a morte do pai, esse convite fica como uma espécie de herança ou legado. Isso será desenvolvido. Não é um prêmio nem um sorteio, é o resultado de uma vida inteira dedicada ao parque. Darius decide ir sozinho à Isla Nublar. Ao chegar, ele se mistura a uma multidão de turistas. Passaporte conferido, segue o fluxo até o monotrilho. Enquanto sobe as escadas, algo chama sua atenção. Uma doca secundária, vazia, longe do caminho principal. Ele para por alguns segundos, observando, curioso. De repente, um galimimo surge correndo em disparada, claramente em pânico. Um veículo de contenção vem logo atrás. Dois funcionários tentam controlar a situação. Um deles, Dave, se aproxima demais e acaba levando um coice, caindo no chão. A outra, Roche, tenta manter o animal afastado, mas o Gallimimus continua agitado. Darius reconhece o comportamento do dinossauro. Ele sabe que não é um predador e que está apenas assustado. Em vez de gritar ou correr, ele se afasta do barulho, pega uma folha de luz baixa, próxima e se aproxima com cuidado. Estende a mão. O Gallimimus hesita, se aproxima e se acalma. Com a situação sob controle, Roche e Dave conversam com Darius. Percebem que ele entende de dinossauros, que manteve a calma e agiu melhor do que muitos visitantes adultos. Roche explica que existe uma atração nova no parque, ainda em fase experimental, chamada Acampamento Jurássico. Pouco divulgada e com poucas vagas. Para completar o grupo, vendo seu ticket, percebe-se que ele tem direito a áreas VIPs. O convite deixado pelo pai de Darius e o que acabou de acontecer pesam a favor dele. Roche oferece a chance dele se hospedar no acampamento. O acampamento Jurássico não é um parque infantil. É um grande cercado natural, com grandes hotéis dentro, projetado para convivência controlada com espécies pacíficas. Dentro dele vivem Gallimimus, Microceratops, Compsognathus e outros dinossauros pequenos, todos bem alimentados, monitorados e acostumados à presença humana. Darius fica visivelmente animado. Para ele, aquilo é mais real do que qualquer atração turística. Ao chegar, ele conhece os outros jovens. Kenji, Yasmina, Brooklyn, Sammy e Benny. Nenhum deles é especialista em dinossauros. São adolescentes comuns, ligados à internet, jogos, esportes e hobbies variados. Isso frustra um pouco Darius no início, que esperava encontrar pessoas iguais a ele. Kenji, no entanto, se aproxima mais rápido. É debochado, faz piadas, mas aos poucos demonstra interesse genuíno e até conta algumas coisas pessoais.
A amizade entre os dois começa de forma natural, leve e descontraída. É no final do dia Roche e Dave os levam a um pasto. É acima havia uma grande tirolesa. Todos sobem e passam por uma debandada de galimimos correndo para os dormitórios, junto de triciclos e outros dinossauros, como alguns edmontossauros. Por fim o episódio termina com cenas verdadeiramente bonitas. Com as trilhas sonoras de Jurassic World. Nesta série é possível utilizar o que foi produzido em Jurassic World 2015. No dia seguinte, Roche e Dave reúnem os jovens no pátio do acampamento. Sobre uma mesa, eles abrem um mapa detalhado da Isla Nublar. Explicam que, além do acampamento jurássico, o grupo fará uma espécie de trilha pelo parque, passando por atrações já abertas ao público e outras que ainda estão em fase beta. A ideia é conhecer o funcionamento real do Jurassic World, não apenas o que aparece nos comerciais. O primeiro destino seria a jaula dos raptores. Blue, Charlie, Delta e Eixo, ainda em fase de testes comportamentais. Antes de seguirem, Roche recebe uma comunicação no rádio. Um Carnotaurus macho acabou de ser transferido para a área do acampamento jurássico. Ele será mantido em uma jaula isolada, reforçada com as melhores barras de contenção disponíveis. Roche explica que o animal era agressivo demais no recinto anterior. Competia com duas fêmeas, feriu ambas e já havia tentado escapar. A transferência é temporária, parte de um protocolo padrão. Quando há incidentes, o dinossauro passa por readaptação em outro cercado antes de voltar a ser exibido ao público. Isso deixa Roche claramente preocupada. Dave, ao contrário, parece empolgado. Ele diz que sempre foi fã de Carnotaurus. Darius concorda, comenta que acha o Carnotaurus mais interessante do que os raptores e vê nisso uma oportunidade única de observar o animal de perto. Roche corta a ideia imediatamente. Diz que é arriscado, que o animal não ficará ali por muito tempo e que o plano do dia continua o mesmo. Darius não entende bem por que esconder um dinossauro tão impressionante. Roche reforça que o parque não funciona por espetáculo, mas por controle. Kenji faz piadas sobre o dinossauro problemático de férias, arrancando risadas. Yasmina manda ele calar a boca. Sammy entra no meio dizendo que não precisa brigar. Desde cedo, as duas já demonstram uma afinidade natural. Brooklyn está empolgada demais para discutir. Quer filmar tudo, entrevistar Darius e registrar cada segundo. No caminho, eles passam por várias lixeiras cercadas de Microceratops, revirando restos de comida. Dave comenta que eles são praticamente os pombos da Ingen. Kenji responde que, seguindo essa lógica, os Compsognathus seriam os ratos do parque. A comparação arranca mais risadas. Ao chegarem ao cercado dos raptores, encontram Barry, responsável pelo treinamento. Ele estranha o grupo, pergunta se são do acampamento jurássico. Roche confirma, diz que a visita será rápida, 15 minutos no máximo. Brooklyn tenta filmar os raptores correndo em formação, mas é imediatamente barrada por um funcionário. Irritada, ela reclama que no parque se pôde filmar pouco demais, que a graça de viajar é mostrar para quem está fora. Benny discorda com calma. Diz que algumas experiências são melhores quando vividas, não gravadas. Brooklyn revira os olhos, mas escuta. Darius, completamente fascinado, não para de fazer perguntas. Quer saber sobre a hierarquia, comportamento, treinamento, comunicação. Pergunta se já houve machos ali. Barry responde que sim, houve tentativas. Darius pergunta se algum raptor já escapou. Barry diz que nunca. Quando Darius menciona projetos militares, Barry ri. Diz que, se a Ingen quisesse trazer dinossauros de volta para a guerra, um parque dedicado à paz e à convivência jamais teria existido. Mesmo assim, Brooklyn se afasta discretamente. Acha um ponto mais alto do paddock e tenta filmar escondida. Ao se sentar sobre uma passarela, escorrega e cai direto na área dos carnívoros. Benny é o primeiro a perceber. Grita, entra em pânico. O grito chama a atenção dos raptores. Brooklyn tenta se mover devagar, engatinhando, mas Eixo já está parada, visível, observando. Charlie se aproxima pelo lado. Blue surge à distância. Delta vocaliza, alertando o grupo. Brooklyn corre em direção ao portão e tenta escalar. Barry reage imediatamente, corre, desce para a área e tenta liberar a saída. Eixo se aproxima com curiosidade, quase como um gato, analisando um objeto novo. Brooklyn precisa pular para a frente de um predador atento.
Sam e Yasmina pegam luzes de emergência e apontam para o cercado, exatamente como Barry grita para fazer. Nada de armas. O brilho confunde os raptores por segundos suficientes. Brooklyn consegue escapar por pouco. O incidente é grave. Além do perigo real, isso coloca o acampamento Jurássico em uma posição ruim diante da administração. Roche e Dave decidem encerrar a visita imediatamente. Kenji tenta aliviar o clima, dizendo que o tempo já era curto mesmo e que Brooklyn não precisa se culpar tanto. Dave não grita, não pune. Apenas lembra que dinossauros são animais. Animais são curiosos, se defendem, atacam e matam. Respeitá-los não é opcional. Eles seguem para a praça principal. O veículo fica estacionado em uma área de acesso restrito e os jovens seguem em pé. O som da multidão cresce. À direita, lojas e o T-Rex Kingdom. À esquerda, mais comércios e a atração dos gigantes gentis. À frente, o centro de visitantes. Roche sugere começar por ali. Antes de ver os dinossauros, é preciso entendê-los. O centro é enorme, aberto, com 3 andares. Mesmo Kenji e Yasmina, que não estavam tão empolgados com o parque, ficam impressionados. No meio da multidão, um holograma gigantesco de um plesiosauro surge, simulando nado, mordidas aquáticas e movimentos reais. Darius chama a todos, quase sem conseguir conter a empolgação. Uma voz robótica anuncia que a ala aquática 2 fica no nordeste da ilha e pode ser observada de vários ângulos. Outros dinossauros vão sendo apresentados, como o Pachycephalossauro, enquanto informações continuam sendo exibidas. Com os crachás do acampamento Jurássico, eles têm acesso aos laboratórios. Lá dentro, cientistas trabalham em silêncio. Ovos são observados, dados analisados. O Dr. Wu parece, diferente do que muitos esperariam, tranquilo, satisfeito, orgulhoso. Ele fala sobre vida como cultivo, sobre a InGen não ter trazido apenas dinossauros de volta, mas o futuro da humanidade. Diz que espera um mundo onde humanos e dinossauros sejam íntimos, onde o DNA avance rumo a espécies cada vez mais puras e perfeitas. Kenji faz uma piada qualquer. Darius chora discretamente, tomado pela emoção. Brooklyn, Sam e Benny começam, ali, a realmente se encantar com tudo aquilo. Depois, visitam o T-Rex Kingdom, a atração do Mosasauro, os gigantes gentis e a arena dos Pachycephalossauros. Nos gigantes gentis, eles acariciam filhotes de dinossauros herbívoros. Na arena, Kenji se diverte observando os Pachycephalossauros se enfrentando, comentando cada impacto ao lado de Darius. Ele diz que aquele sempre foi seu dinossauro favorito no parque. A amizade entre os dois se fortalece. Compram lembranças, jogam em atrações exclusivas e perdem boa parte do dia nisso. De volta ao acampamento, Roche e Dave lembram que nem tudo é diversão. Há tarefas. Darius e Kenji ficam responsáveis por limpar fezes de galimimos. Sam e Yasmina organizam os dormitórios. Brooklyn e Benny ajudam na limpeza de comedouros e bebedouros. Roche e Dave são chamados para uma reunião com a segurança por causa do incidente mais cedo. Enquanto limpa, Darius começa a perceber que os dinossauros não são tão encantadores quanto parecem nos holofotes. Kenji fala demais, faz piadas, debocha do parque. Diz que o pai dele tem algo melhor, uma ilha melhor, com dinossauros maiores e mais impressionantes. Diz que nem sabe exatamente onde fica, mas que um dia talvez leve Darius lá. A conversa é interrompida por um rugido profundo. Um Carnotaurus. Eles se aproximam da jaula. O animal anda de um lado para o outro. Kenji joga uma pedra. O Carnotaurus corre em direção à cerca e bate a cabeça contra o metal. Kenji ri, faz piadas, até imita um som ridículo. O animal tenta forçar a grade, mas recua. Kenji percebe uma fenda na estrutura. Entra. Joga outra pedra. Darius entra em pânico, chama ele de louco. O Carnotaurus avança. Kenji quase é pego. O animal enfia o focinho na fenda e força com os dentes. O metal começa a ceder. Darius entende que aquilo não vai segurar. Grita para irem embora. Kenji concorda, correndo, ainda provocando, dizendo que aquele touro é o mais bravo da espécie. Eles fogem. Enquanto isso, Yasmina e Sam conversam sobre casa, saudade, sobre como tudo é incrível, mas estranho. Brooklyn e Benny discutem, discordam em quase tudo, mas se provocam como bons amigos. A noite cai. A praça principal ainda está cheia. O Mosasauro dá seu último salto. Os Pachycephalossauros dormem juntos.
Fora da área iluminada, algo se move, se alimenta no escuro. O rugido ecoa por toda a isla nublar. A Indominus Rex está desperta. O terceiro dia começa com os campistas chegando a um grande pasto aberto. À primeira vista, parece o Vale da Gerosfera, mas não é. Eles estão na ala dos Triceratops. Roche e Dave os conduzem até grandes veículos blindados de safari. Como chegaram cedo demais, só há um funcionário no local. Ele explica rapidamente como os carros funcionam, alerta para não entrarem em portões, nem saírem da rota em hipótese alguma. Eles se dividem. Darius fica com Brooklyn, Kenji com Sammy, e Yasmina com Benny. Enquanto o carro avança, Brooklyn e Darius discutem. Ela quer gravar tudo, mostrar para os seguidores. Darius rebate, dizendo que viver o parque importa mais do que registrar cada segundo, que seguidores querem o vídeo, não quem está por trás da câmera. Kenji e Sammy só fazem piadas, rindo de tudo. Yasmina e Benny seguem em silêncio. Ao se afastarem mais, começam a ver vários triceratops, machos, fêmeas e filhotes. Dave explica pelo rádio que aquele cercado existe para reprodução controlada. Triceratops são herbívoros, mas extremamente territoriais, até mais agressivos que estegossauros. Ali, longe do público, eles podem prosperar. O encanto dura pouco. Uma tempestade começa a se formar. O funcionário manda todos recuarem, mas eles já estão longe demais. A chuva chega rápido, assusta os filhotes e agita os adultos. Um Triceratops percebe o carro como ameaça e investe. O impacto sacode o veículo. Roche e Dave mandam todos irem para o fundo, mas Darius percebe que o animal tem força suficiente para virar o carro. Ele insiste que sair é mais seguro. Eles descem. O Triceratops para. Não vê as pessoas como ameaça, apenas o veículo. Ainda assim, o animal se aproxima. Antes que algo aconteça, veículos de resgate chegam. Dave já havia pedido ajuda. A chuva cai com força total. Corte rápido. Na jaula da Indominus Rex, a tempestade provoca agitação. De volta ao acampamento, os jovens cumprem tarefas. Limpam cercados, organizam áreas, alimentam os animais. Brooklyn filma um Microceratus comendo direto da sua mão. Apesar da rotina parecer normal, o parque enfrenta problemas. Roche e Dave são chamados para uma reunião urgente, deixando os campistas sozinhos. Conversam sobre coisas comuns de adolescentes. Kenji interrompe tudo. Diz que conhece um cercado restrito, fora do circuito. No início ninguém acredita, mas ele insiste. Diz que conhece o parque melhor do que a própria casa. Aos poucos, convence todos. Yasmina gosta da ideia pela adrenalina. Benny vai na dele, tranquilo. Sammy aceita com otimismo. Brooklyn já prepara o celular. Eles pegam um dos veículos do acampamento. Kenji dirige mal, quase bate em árvores, espanta galimimos pelo caminho, mas chegam. É uma área antiga, cercado velho, ainda eletrificado. O portão pode ser aberto manualmente. Kenji e Darius abrem. Os outros entram. Lá dentro, o clima muda. Eles sentem o chão vibrar. Um brachiosauro azul passa lentamente ao lado deles. Em silêncio, seguem adiante. Encontram um ninho. Ovos. Um deles se rompe. Benny se aproxima primeiro. Um filhote de anquilossauro nasce e começa a segui-lo. Não por afeto, apenas por instinto. Assustados, decidem ir embora, mas Kenji quer ficar mais um pouco. É quando vem algo errado. Um Stegoceratops. Um híbrido. Darius entra em choque. Aquela espécie não deveria existir. O animal não ataca, apenas ruge. Mesmo sendo herbívoro, o aviso é claro. Eles fogem do cercado, levando o filhote de anquilossauro. No caminho de volta ao acampamento, rádios começam a chiar. Vozes nervosas. Algo escapou da contenção, e nada mais parece estar sob controle. O Stegoceratops parece começar a persegui-los. Agora um flashback. Darius está no hospital com o pai. Eles conversam sobre a vida, sobre erros, acertos e sobre o quanto significa um para o outro. O pai diz que Darius precisa ir ao Jurassic World mesmo sem ele, que aquilo era importante, um sonho construído juntos. Antes de adormecer, diz que sempre estará com ele, mesmo que só no coração. Corte para Darius no carro, em silêncio, carregando aquilo como uma honra. Já perto do acampamento, os campistas veem dois homens isolando uma área ao lado de um carro da UCI, a unidade de contenção de espécimes. Eles estão rastreando algo.
Perguntam aos jovens se viram a Indominus Rex. Nenhum deles faz ideia do que seja. Dizem que são apenas visitantes. Antes que a conversa continue, a Indominus surge camuflada do mato. O ataque é instantâneo. Os dois homens são pegos de surpresa e mortos. Os campistas entram em choque e tentam dar ré com o veículo. A Indominus ruge, mas não para eles. Algo atrás chama sua atenção. Um Stegoceratops surge. O choque entre os dois híbridos é brutal. A Indominus morde o focinho, leva uma chifrada, depois uma rabada com espigões. Revida, derruba o rival, mas acaba levando outro golpe. O Stegoceratops, ferido, foge. Os campistas pegam a van da Ursi e correm em direção ao acampamento jurássico. A Indominus persegue por um tempo, mas não alcança. Ao chegarem, o pânico toma conta. Alguns choram, outros discutem. Não há tempo para organizar sentimentos. Sammy encontra o corpo de um Gallimimus atrás dos alojamentos. O cadáver é arrastado. Surge Touro, o Carnotaurus macho. Darius percebe uma pegada diferente no chão e deduz que a Indominus o ajudou a escapar. O Carnotaurus começa a rondar o acampamento, brincando de esconde-esconde. Em um ataque rápido, acerta Benny com uma chifrada e o arremessa. Os outros entram em ação. Usam a van, buzinam, distraem o animal e conseguem puxar Benny para dentro. O Carnotaurus permanece no acampamento. Agora não é mais questão de esperar. Darius afirma que 3 animais fora da contenção já são motivo para a evacuação. Ninguém discute. Eles seguem pela rua principal em direção ao monotrilho. Pelo rádio, Dave e Roche avisam que sabem da Indominus e ordenam que eles não saiam do acampamento. Os jovens respondem que já estão indo para a rua principal. Dave e Roche entendem a situação e sabem que terão que lidar com o Carnotaurus solto e solicitam que os campistas estejam sempre no rádio e rastreáveis. Enquanto avançam, Sammy alimenta o filhote de anquilossauro que trouxeram. Ali, ele recebe o nome de Bumpy. O plano é seguir pelo Cruzeiro Cretáceo, já que o mapa indica o fechamento de várias áreas do parque para conter a Indominus. O caminho será mais longo. No trajeto, uma cena rápida mostra os Stegoceratops pastando ao lado de um Triceratops, como se aquele híbrido fosse algo que o mundo ainda não percebeu completamente. O episódio termina com a Indominus Rex rompendo o aviário, exatamente como em Jurassic World. O caos agora é inevitável. Com o grupo discutindo se é certo sair do alcance de Dave Roche e atravessar a ilha com dinossauros soltos. O clima fica pesado, alguns se ofendem, mas Darius, com calma, lembra que a regra do parque é clara. Quando algo sai da contenção, o parque fecha. Ele diz que a única opção é ir até o Cruzeiro Cretáceo, passar perto da Lagoa do Mosasauro e pegar o monotrilho até as docas. Brooklyn insiste que a Masrami vai capturar tudo e que existem abrigos, mas Darius se irrita e questiona. E se esperarmos demais e formos deixados para trás? Ele lembra do pai, da viagem que fariam juntos ao Jurassic World, da promessa de voltar para casa ileso, e deixa claro que segurança vem antes de fama ou corrida por atenção. Kenji se emociona, reconhece Darius como líder, e o grupo segue. A sirene de evacuação começa a tocar, Pteranodons aparecem voando soltos, e eles correm. No caminho encontram um laboratório isolado e entram para se suprir. Lá dentro conhecem Ed, um funcionário abandonado, que revela que o Jurassic World tem vários laboratórios, como aquele que ali já criaram coisas absurdas e antiéticas. Ele conta que Vu ficou obcecado por híbridos desde os Stegoceratops. Eles decidem levar Ed alguns suprimentos. Perto do cruzeiro, a Indominus surge atrás da van, assusta um Pteranodon e ataca. A van é atingida, as portas se abrem, Sammy e Ed caem. Yasmina consegue salvar Sammy, mas Ed não consegue escapar e é morto pela Indominus. A perseguição continua, a van capota e o grupo é obrigado a fugir a pé, deixando tudo para trás. Eles alcançam o Cruzeiro Cretáceo recém-abandonado, enquanto a evacuação do parque avança e restam apenas 3 horas. Eles entram nos caiaques e seguem pelo rio, atravessando vários setores. Primeiro aparecem Microceratus, depois Stegosaurus, Edmontosaurus bebendo água, e até um Microceratus pula no caiaque de Benny e Brooklyn, cheirando a Bumpy. Mais adiante entram no setor dos carnívoros.
Um Tsushima os observa, mas não ataca até nada junto. O dispositivo do caiaque do parque é único, acionava um choque via chip no animal. Caso ele encostasse no barco, a tensão aumenta ao chegarem no setor do Metriacantossauro, que caça uma cabra. Os encara e os segue, mas Darius percebe que ele só está curioso e que a água os protege. Ao avistarem uma fenda lateral bem ao fundo, decidem abandonar os caiaques e seguir por ali, chegando a um pequeno posto da UCI. Depois de testarem vários veículos, um funciona, e eles seguem acelerando enquanto a tarde vem. Paralelamente, Dave e Roche tentam contato na van destruída, avisam que a ilha será evacuada em 2 horas e pedem que, se algo tiver dado errado, o grupo se esconda no acampamento. No final, vemos Touro, o Carnotaurus, forçando a van destruída, mostrando que ainda está solta e atento. O episódio final começa com os campistas chegando à área principal do Jurassic World, aliviados e animados, achando que finalmente vão para casa. Eles comentam sobre o que querem fazer quando tudo acabar: abraçar a mãe, voltar a postar vídeos, esculpir dinossauros em resina, ou assumir a empresa do pai, no caso do Kenji. Mas esse alívio dura pouco, porque o Carnotauro Touro reaparece e começa a persegui-los até a lagoa. Sabendo que o impacto é inevitável, Yasmina e Benny pulam antes, mas os outros não conseguem e o carro é jogado dentro da água. Benny e Yas ficam com a Bumpin e precisam fugir do Carnotauro, enquanto os outros 4 tentam sair da lagoa. Kenji decide que a única chance é nadar até a borda, e todos conseguem, mas a cena fica tensa quando a sombra do Mosasauro começa a se mover debaixo d'água, com o crânio aparecendo lentamente. Enquanto isso, Benny e Yas tentam despistar o Carnotauro passando pelas plataformas de observação. O plano quase dá certo, mas Yas percebe o alimentadouro do Mosasauro e decide se sacrificar para salvar os outros, repetindo o discurso do Darius sobre fazer o que é mais importante. Benny não tem escolha e foge em direção ao monotrilho. O Mosasauro passa literalmente por baixo dos outros na água, quase os atingindo, e chega a pular tentando esmagá-los. Kenji chega em seguida e vê Yasmina em perigo no topo da plataforma, batendo um cano no metal para chamar a atenção. O Mosasauro salta em sua direção, mas ela consegue escapar usando o gancho como uma tirolesa, quase morrendo. O Carnotauro recua ao perceber o tamanho do Mosasauro, e o grupo finalmente se reúne. Uma voz do parque avisa que os barcos sairão em 1 hora. Yasmina, antes cínica e fechada, entende o valor da união e agradece Darius. Eles correm para um monotrilho, mas o Carnotauro ataca de novo e fere Kenji nas costas. Mesmo assim, com gritos e distrações, todos conseguem entrar no trem. No caminho até as docas, conversam que viveram mais em 5 dias do que muita gente em anos, e decidem que não precisam se despedir. O clima fica calmo ao pôr do sol, até o monotrilho parar no meio do caminho por falta de energia. Sem opção, descem e seguem em pé pela mata escura, guiados pela memória do Kenji. Encontram triciclos abandonados numa obra e seguem até as docas, mas ao chegarem veem que não há mais ninguém. O silêncio pesa, alguns choram, outros se revoltam, até Kenji dizer que, se sobreviveram a tudo isso, conseguem sobreviver na ilha. Darius aceita que agora são sobreviventes. Benny diz que cuidar da Bumpy pode dar sentido a tudo aquilo. Na cena pós-créditos, Dave e Roche, já no barco, pedem para voltar dizendo que ainda há jovens na ilha, mas o pedido é negado. A ilha está oficialmente abandonada, e o episódio termina com os dois olhando para trás, preocupados e derrotados. Essa é a primeira parte. Subsequentemente, teremos a segunda e terceira temporadas, mas comente aí o que achou da minha versão da primeira temporada. Melhorou? O que você mudaria? Eu espero que tenha gostado. Obrigado por assistir. Um abraço e falou!